a perfeita vitória. A vitória é um objetivo de todos nós, ou na carreira desta vida. Então, mas muitos, por mais que corram a vitória é o objetivo de todos na carreira desta vida, mas muitos, por mais que corram, o final nunca será vitorioso. Então há muitas pessoas que estão aí lutando, correndo atrás nesta vida para conquistar muitas coisas, no entanto o final deles não será bom. A vitória realmente está naqueles que seguem a Cristo, pois o pecado causou um dano irreparável no ser humano, o qual ele mesmo não pode resolvê-lo. Por isso, Deus então enviou o seu Filho a este mundo, como homem perfeito, para que trouxesse vitória para todos os que nele crê. Então Deus enviou o seu Filho a este mundo para nos dar uma luz, um exemplo, para que a gente possa então segui-lo. Na última mensagem dessa série, veremos quais vitórias Jesus trouxe aos homens que creem nele. Então vejamos estas vitórias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, último capítulo de Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. A primeira vitória que podemos observar neste capítulo é a vitória sobre a morte. Do verso 1 ao verso 8 do capítulo 24 diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ele ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, mais uma vez eu quero neste momento te agradecer pelo teu cuidado e favor sobre nossas vidas, mas também te agradecer, Senhor, pelo grande privilégio que temos de receber as vitórias que Cristo galgou e alcançou, elas também serem aplicadas em nossas vidas. Que possamos verdadeiramente, ó Pai, nesta noite observar, por meio desta palavra, o quanto o Senhor cuida de nós e como, de forma grandiosa, o Senhor venceu vários obstáculos para que nós tenhamos toda a confiança e esperança no Senhor. Abençoa esta palavra, ó Pai, que ela faça morada em nossos corações, que verdadeiramente possamos nos dispor ao Teu serviço, à Tua obra, cumprindo assim a Tua vontade. Pai querido, te agradeço por tudo e te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, meus amados, texto do capítulo 24. Então estamos seguindo aí um roteiro, né? Vimos na quarta-feira passada como foi a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, algo muito terrível, algo que não se almeja, não se deseja para os piores inimigos, mas Jesus sofreu tudo aquilo por nós. Mas havia dentro desta morte um plano divino, porque o inocente estava sendo morto em lugar do pecador. Jesus, ele deu a vida em nosso favor. Então a sua morte, ela foi uma promessa de Deus. Deus prometeu que enviaria um resgatador, alguém que nos daria a liberdade sobre a escravidão do pecado. Então estávamos nós presos sob a acusação do pecado, e não podíamos nós de maneira alguma
nos libertar desta acusação, ou pagar o preço por esta acusação. No entanto, Deus envia o seu Filho, que tem uma morte substitutiva, quer dizer, ele morreu em nosso favor, em nosso lugar. Sua morte foi vicária, em lugar de. Isso quer dizer que quem merecia ser crucificado, ser morto, éramos nós, pelos nossos pecados, por conta da culpa que nós temos dos nossos pecados, das ofensas que causamos contra Deus. E no entanto, Jesus, sem pecado algum, deu a vida em nosso favor. Então aqui alcançamos o capítulo 24, e do verso 1 a 8, encontramos as mulheres que acompanhavam Jesus, que estavam em muitos momentos participando de forma ativa ao ministério de Jesus, contribuindo, ajudando, alimentando, recebendo em casa. Então, as mulheres sempre tiveram uma influência muito grande no ministério de Jesus, sempre estiveram muito presente no ministério de Jesus. E elas foram as primeiras a receber a grande notícia da vitória sobre a morte. Certamente, alguns dos discípulos, como eu afirmei no culto passado, alguns dos discípulos tinham a esperança que Jesus ia sair da cruz. Ele não seria morto. De alguma forma miraculosa, ele iria expor o seu poder e tudo ia ser resolvido. Acredito eu que alguns tinham essa esperança. Mas era necessário que ele morresse. A morte de Cristo era necessária. Não poderia se evitar. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então essa era uma paga que ele precisava pagar. Então ele precisava cumprir com esta afirmação dada pelo Pai. E então as mulheres, ao aproximar-se do túmulo, percebem que a pedra estava removida. Qual era a intenção dessas mulheres? Era de praxe, de costume, untar um corpo. Então ele era envolvido em panos e aquilo era ensopado com perfumes antes de colocar no sepulcro. Então o sepulcro, depois que o corpo estava lá, não era costume dos judeus tocar em mortos, tocar em corpos. Então era impuro isso para eles. Então as mulheres iam de alguma forma fazer algum tipo de ritual lá na porta do sepulcro, até porque a porta estava trancada e selada. Elas mesmas não tinham força suficiente para tirar essa pedra enorme que estava na porta do sepulcro. Então elas talvez derramariam na porta lá do sepulcro como uma forma de amenizar o odor que poderia sair daquele sepulcro. Então era um costume dos judeus fazer esse tipo de tratamento em um corpo. E então o que é que acontece? Aqui, ao aproximar-se daquele lugar, elas encontram então essa pedra já removida e dois varões de branco, que são dois anjos, e estes anjos falam a elas esta frase maravilhosa: porque buscai entre os mortos ao que vive, versículo 5, e versículo 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Jesus, por muitas vezes, ele usou uma analogia do templo, mas se referindo à sua vida. Ele disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. E aquilo era um absurdo. Quem escutava aquilo não entendia, porque ele estava fazendo uma analogia com o seu próprio corpo. O corpo é o santuário do Espírito Santo. O corpo ali estava recebendo o Espírito do Filho de Deus. Então, ele estava fazendo essa analogia aí. E os discípulos não compreendiam. Houve uma oportunidade que ele explicou que ele precisava morrer. Mas, no entanto, os discípulos não aceitavam esse tipo de sacrifício que Cristo precisava passar. Mas, então, encontramos aqui esta vitória. E esta vitória, irmãos, é uma vitória maravilhosa. Porque esta vitória, ela traz justamente o maior significado para o povo cristão. A morte de Cristo é que trouxe a nossa libertação.
A morte de Cristo é que trouxe a nossa passagem para o céu. Sem Cristo morrer, não havia remissão de pecados. Como afirmei há pouco tempo, de que era necessário o derramamento de sangue. E Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que foi levado para o matadouro sem reclamar, apenas aceitando a sua missão. E Jesus então aceita esta missão e dará a vida por nós. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15, versos 53 ao 57. 1 Coríntios 15, 53 a 57. Diz assim então a palavra de Deus: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu guilhão? Glorificação. Então nós estamos salvos e seremos completamente salvos quando tivermos nosso corpo glorificado. Então o texto aqui, Paulo está orientando aquele povo que era necessário que o corpo corruptível se revestisse de não se dá justamente pelo lavar remidor do sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, tendo esta relação íntima com Jesus, tendo chegado até Jesus Cristo e tendo a nossa vida envolta ao serviço, à adoração, temos então dele esta purificação. Como eu disse, é um processo da santificação, que um dia seremos completamente transformados. Então, aqui no texto há uma afirmação muito interessante, onde ele diz no verso 54, que foi tragada a morte pela vitória. A morte perdeu o seu poder. O poder da morte está em Cristo Jesus. Ele venceu a morte. E ele tem agora o poder de dar vida, e vida a todo aquele que nele crê. Então, a palavra do Senhor é muito clara, quando nos afirma que é graças a Deus, é graças a Ele, é um favor imerecível, que nós recebemos dele esta vitória, que recebemos dele esse poder, o poder de não mais ser condenado pelos nossos pecados, mas de ser perdoado de todos os nossos pecados, a partir do momento que colocamos a nossa vida à disposição do Senhor, que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. É interessante porque o texto afirma que a vitória ela vem por intermédio do nosso Senhor. Quer dizer, precisamos nos submeter a Cristo. Não adianta dizer, eu quero receber Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero ser salvo. Mas se você não se submete a Cristo, a submissão a Cristo é que nos dá a garantia da vitória. É ter a nossa vida à disposição do Senhor, estar submisso à sua vontade, obedecendo o seu querer. Então recebemos dele esta vitória, quando ele é o nosso Senhor e não apenas o nosso Salvador. A segunda vitória que nós encontramos neste capítulo, vai do versículo 17 ao 35, é a vitória sobre a dúvida. Lucas 24, do 17 ao 35. Então lhe perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas,
respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele então perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que estávamos nós, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos que alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Filho padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorria por todos os profetas, expunhas-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como foram por ele reconhecido no partir do pão. Meus amados, é muito interessante essa leitura, porque conta a história aqui de dois discípulos que estavam voltando para as suas cidades, para Emaús. Eles haviam presenciado a crucificação, o julgamento, eles haviam aguardado o terceiro dia para ver se realmente Jesus ressuscitaria. Eles receberam a notícia das mulheres que, voltando, disseram: olha, nós vimos os anjos, e os anjos falaram para a gente isso, isso e isso. E eles, diante de tantos fatos, diante de tantas informações, eles ainda estavam com dúvidas. Será que realmente é ele? Por que ele ainda não se apresentou a todos? Por que ele ainda não instaurou o seu reino? Talvez essa era a dúvida. A esperança, a expectativa dos judeus era um reino imediato. Só que o reino de Cristo é um reino celestial, é um reino eterno. Não era um reino imediato e humanamente falando, mas um reino espiritual. E aí o que é que acontece? Aqueles homens ainda estavam envoltos em dúvidas. E Jesus então exclama e diz no verso 25: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus, nesse momento, eu acho que ele ficou um pouco chateado, né? Em que sentido? Assim: rapaz, tanto que vocês escutam, vocês não entendem o que eu digo, não? Pelo amor de Deus, quantas vezes eu já vos falei sobre isso,
Vocês conhecem a Escritura, sabem o que disseram os homens a meu respeito. E tudo o que eles disseram se cumpriu. E naquele momento, eles ainda não creram. Naquele momento, eles ainda estavam duvidosos. E qual foi a atitude deles com relação à dúvida? Vamos voltar para Jerusalém. Já haviam chegado na sua cidade e imediatamente retornam para Jerusalém, com o intuito de tirar a dúvida. E aí chegaram lá, os discípulos estavam reunidos e aí, o mestre realmente ressuscitou? E eles falaram que sim, ele já tinha aparecido também para Simão Pedro, não somente para as mulheres. E aí, nesse exato momento, eles contaram o que acontecera com eles, e que eles haviam visto Jesus, e quando o reconheceram, ele sumiu da frente deles. E aquele momento, irmãos, era a oportunidade que Deus estava dando a eles, para também vencerem a dúvida. Eu não sei vocês, mas, vez por outra, dependendo da condição, da luta que enfrentamos, podemos levantar dúvidas sobre a nossa fé. Será que realmente eu sou cristão? Será que realmente eu sou crente? Por que é que eu estou passando por isso? Ou seja, outras dúvidas que são lançadas ao seu coração. O inimigo é sujo. O inimigo vai estar sempre colocando dúvidas em nosso coração. Mas a nossa esperança sobre a vitória de Cristo nos traz garantia que nós também não precisamos duvidar, que o Senhor está conosco, que as promessas que Ele fez serão todas elas cumpridas em nossa vida. Nós precisamos então acreditar, ter uma fé genuína, verdadeira, nesse Deus todo-poderoso. Abra sua Bíblia em Judas, capítulo 1, verso do 20 ao 22. Judas, lá no finalzinho da Bíblia, próximo de Apocalipse, né? Judas 1, 20 a 22. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão em dúvida. Judas está aqui trazendo aos irmãos que estavam firmes e confiantes no Senhor, a estarem rogando, intercedendo, animando aqueles que têm ainda dúvida no decorrer da caminhada. Nós passamos, irmãos, por muitas dificuldades, muitas lutas nesta vida. E quando as lutas vêm, se a nossa fé não estiver firmada no Senhor, as dúvidas serão levantadas. Então é necessário que estejamos apoiando uns aos outros. Qual foi a atitude dos discípulos quando tiveram a dúvida? Se reuniram. Vamos nos reunir, vamos resolver isso aqui. E aí o texto diz que eles se reuniam lá e celebravam juntos, porque foi assim que Jesus Cristo os deixou, para que eles juntos celebrassem, fortalecessem uns aos outros. Essa expressão uns aos outros, ela é usada muito no Novo Testamento, e traz a ideia justamente de ser um suporte. Cada um de nós devemos dar o suporte uns aos outros. Sabemos que, vez por outra, um está mais fraco, está com alguma dúvida, algum problema, e é a nossa hora de dar ali o apoio. Irmão, vem cá, estamos juntos, qual o seu problema, o que é que você está precisando? Conte comigo, estou junto, vamos orar. Isso é muito importante, irmãos. E naquele momento exato, os discípulos se reuniram, para que justamente eles tivessem essa vitória sobre as dúvidas, para que tudo fosse esclarecido, e eles pudessem verdadeiramente crer nesse Senhor. Em terceiro lugar, a terceira vitória nos é apresentada do verso 36 ao 49, que é a vitória sobre a incredulidade. Apesar de tudo, essas dúvidas, elas denotavam, uma certa incredulidade dos discípulos ainda, que precisava ser sanada. E as palavras de Jesus nesse próximo texto mostra esse cuidado do Senhor. Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Falava sobre o quê? Que coisas eram essas?
que eles tinham visto, que tinham andado com Jesus, de tudo que Jesus falou para eles. Jesus discorreu do Antigo Testamento todinho. Cada profeta ele dizia: olha, o profeta tal falou de mim, falou isso, falou aquilo. E aí eles falavam sobre isso quando Jesus aparece no meio deles e disse: a paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Veja, essa não é a primeira vez que os discípulos olham para Jesus imaginando ser ele um fantasma. Aqui é usado espírito, mas a expressão aí é fantasma. Lembra da outra vez? Quando eles estavam num barco, naquela tempestade, Jesus vinha sobre o mar e eles achavam que era um fantasma. Pronto. Não sei que tipo de crente é esse que tem medo de fantasma, né? Então, se você é crente que tem medo de fantasma, irmão, hoje é o teu dia de você tirar essa dúvida e você passar a crer em Jesus, tá certo? Tira isso da sua cabeça, fantasma não existe. Aí é o teu psicológico, ou é um demônio que está lá incorporando de alguma forma lá e te assustando. Mas em nome de Jesus você manda esse capiroto e se embora. Sai daqui, demônio, né? Em nome de Jesus, creia no poder de Deus. Então aqui temos essa apresentação e Cristo diz, verso 37, eles porém surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis preocupados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria que estava admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então, nesse exato momento, irmãos, o som deu agora uma... Irmão Edson, abaixa um pouquinho o volume lá, por favor. Eu acho que é o 7, irmão. Estou tentando me afastar e falar mais baixo, mas... Ei, som... aguarda só um pouquinho aí enquanto eu continuo aqui. Então encontramos aqui Jesus Cristo, irmãos, nesse momento onde os discípulos se assustaram, achavam que era apenas um fantasma, que Jesus não estava ressuscitado, apesar de ter todas as provas, terem os anjos anunciado, Pedro ter tido um encontro pessoal. Jesus se apareceu para Pedro, Jesus havia aparecido para estes dois discípulos, havia partido o pão com eles. Quer dizer, como é que um fantasma pega um pão? Vamos chamar o caça-fantasma, né? Porque um negócio desse não é natural, né? Como é que ele rasgou o pão, né? Então, era ele mesmo, mas eles não queriam acreditar, ainda estavam incrédulos quanto à pessoa de Cristo. Sabe, irmãos, quando uma coisa muito boa acontece com a gente, que a gente não acredita, a gente pede para um amigo: me belisca aqui, vê se é verdade, né? Me belisca aqui para ver se isso está acontecendo mesmo. Acredito que essa euforia dos discípulos fosse mais ou menos por esse contexto, essa ideia, né? Estavam sem acreditar que realmente aconteceu. Mas esse sem acreditar, irmãos, nos coloca uma certa dúvida. E essa dúvida que vem ao meu coração é justamente: será que eles realmente eram crentes? Será que eles realmente haviam reconhecido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Será que eles davam verdadeiramente crédito ao que Cristo falava? Porque aqui há uma demonstração de uma falta de fé em Cristo. Cristo afirmando: sou eu mesmo, olha aqui, pegue aqui. E no entanto eles não acreditavam. Então há aí dois caminhos que nós podemos percorrer, né? Um caminho da incredulidade por conta de não acreditar nas palavras de Cristo, ou o caminho de admiração, de ser uma coisa tão boa que eles não estavam acreditando que aquilo estava acontecendo. Então tem dois caminhos aí que a gente pode seguir, mas no entanto,
as palavras de Cristo nos trazem esse reforço, para que a gente possa acreditar no Senhor por completo. Às vezes a gente é crente como Tomé. Quando Tomé chegou junto aos discípulos, eles já haviam visto Jesus e Tomé não estava. E aí, justamente depois dessa passagem aqui, desse momento, no Evangelho de Lucas não é contada essa parte, mas em Mateus conta. Então, Judas chega depois dessa passagem. E aí Tomé. E quando Tomé chega, eles disseram: olha, Jesus apareceu para nós, ele comeu conosco. Ele disse: eu não acredito. Só acredito se eu colocar o dedo na ferida. E aí foi o que aconteceu. Jesus aparece para ele e diz: Tomé, tu só acredita vendo? Pois toca aqui nas minhas feridas. Mas Jesus diz uma frase que é fenomenal, é maravilhosa. Ele diz: bem-aventurado os que crerão em mim sem ver. E quem são estes bem-aventurados? Somos nós, irmãos. Você já viu Jesus Cristo? Eu nunca vi. Pela fé eu creio nele. E eu creio que esse Jesus que me salvou, que tem transformado a minha vida, há de vir me buscar para junto com ele morar na glória celestial. E essa é a fé genuína. É nessa crença que Jesus disse que nós devemos colocar a nossa vida. E não na crença apenas no que toca, apenas no que vê. Isso não é fé. Se eu consigo pegar, se eu consigo ver, isso não é fé. Isso é algo prático, é algo muito, como eu posso dizer, é fato, não tem outra palavra para dizer. Então, entendo claramente que Jesus aqui nos traz uma grande lição do que realmente é crer completamente, em tudo. Se Jesus disse que ia ser assim, assim será. Então que eu possa verdadeiramente crer na sua palavra por completo. Hebreus 3, verso de 12 a 15, diz assim, Hebreus capítulo 3, 12 a 15. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos termos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. O livro de Hebreus é um livro que ele retrata muito a caminhada do povo do Egito até a Canaã e o processo como Deus trabalhou com esse povo. E no último verso, versículo 15, ele faz uma alusão justamente àquele período, quando ele diz: se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, quantas vezes, irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos orienta, ela nos dá direção, mas nós duvidamos. Será que é isso mesmo? Mas será que é assim? Mas será que eu não posso fazer de outra forma? Às vezes a gente quer mudar o plano de Deus, acha que o nosso plano é melhor do que o plano de Deus. Irmãos, tudo que Deus faz é perfeito. Então creia apenas, se entregue por completo, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus usar a tua vida e tu vai ver a grandeza que Deus vai fazer de ti e em ti. E por último, a vitória sobre a natureza pecaminosa. Verso 50 a 53. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltavam para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Aqui sim, há então uma conversão genuína.
Aqueles homens tiveram então esta confirmação em seus corações de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E eles tiveram essa revelação, vendo então Jesus dando as suas últimas palavras e sendo levado aos céus. E aí anjos aparecem e falam novamente àqueles homens, e eles voltam para Jerusalém e ali continuam ou começam um novo processo, quando então eles iriam aguardar a vinda ou a descida do Espírito Santo para o início da igreja, que nós podemos ver no livro de Atos. Então, a vitória sobre a natureza pecaminosa é justamente, irmãos, a oportunidade que nós iremos receber de Deus de habitar com Ele. Olha, o pecado não pode habitar com Deus, não existe, não é possível. Lembra quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Se esconder de Deus. Então o pecado, nosso pecado, a Bíblia diz que faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando Jesus vence a morte, vence a dúvida, vence a incredulidade e vence a natureza pecaminosa, nós recebemos também essa vitória. Nós temos vitória sobre todos estes casos. Então encontramos em Cristo a oportunidade de vencer também a nossa natureza pecaminosa, esta natureza que nos impedia de ter uma relação íntima com Deus, que nos impedia de ter um convívio perfeito com o Senhor. E uma vez que Jesus venceu a morte e volta para o Pai, Ele promete de voltar para buscar a sua igreja, para que onde Ele está, estejamos nós também. Então nós recebemos dele essa vitória sobre a natureza pecaminosa. Por mais que estejamos neste mundo, mas desse mundo nós não somos. Por mais que estejamos ainda nesse corpo corruptível, mas estamos em um processo de incorruptibilidade, de limpeza espiritual. Então quanto mais alimentarmos o nosso espírito, mais a nossa carne vai perecer. Então esse é o processo de busca, de fortalecimento que nós devemos nos envolver na fé cristã. Não sejamos, irmãos, apenas ouvinte da palavra. Eu vou assistir um culto. Culto não se assiste, só na live. Mas quando estamos aqui, prestamos um culto a Deus. O culto é presencial. A live foi um método, uma maneira emergencial. Por conta da pandemia, nós aproveitamos essa oportunidade. Continuamos com ela para alcançar os perdidos e não os crentes. Lugar de crente é na igreja. Lugar de crente é unido, é junto, para que um fortaleça o outro, para que a gente se purifique através da vida dos irmãos. É vendo o testemunho de um irmão que passa lutas talvez maiores do que as minhas, eu digo, rapaz, um dia eu vou ser como o irmão fulano. Rapaz, pensa num homem forte, pensa numa mulher forte, porque ela está passando por tudo isso, mas é firme, está ali dando sempre uma palavra de ânimo, de força. Irmãos, como isso é maravilhoso, irmãos. Crescendo, acompanhando o crescimento um do outro. E assim nós alcançamos essa vitória em Cristo. Colossenses capítulo 3, verso de 1 a 5. Portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, qual é a nossa atitude hoje, irmãos? É viver na dependência de Deus, é viver em obediência à sua palavra, é seguir este caminho que Jesus deixou. Não existe atalho para ir para o céu, só existe um caminho,
E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então creiamos nestas palavras, irmãos, e vamos seguir neste caminho. Vamos deixar de dar pitaco, vamos deixar de dizer: Deus, eu acho que é melhor assim, eu acho que eu vivo melhor dessa forma, eu prefiro assim. Deus não está se importando com as suas preferências. Nós precisamos nos moldar à preferência de Deus. Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a vontade de Deus que é perfeita e agradável. A nossa é pecaminosa. Então deixemos de desejar fazer a nossa vontade, principalmente no corpo de Cristo. Aqui vivemos como igreja, devemos agir como igreja, pensando junto, com o mesmo propósito de glorificar a Deus, de alcançar almas perdidas. Deixemos de usar das palavras como trazendo para nós sempre coisas, palavras que nos dão oportunidade de fazer coisas erradas, porque eu acho que é assim, eu acho que assim é melhor. Nosso achar sempre vai ser errado. Devemos verdadeiramente confiar no Senhor. Os discípulos acharam muita coisa de Jesus, mas só entenderam verdadeiramente, se converteram quando perceberam que a melhor coisa era servir e obedecer à palavra de Deus. Concluindo então, nossa vitória está em Cristo Jesus e nada poderá nos impedir. Romanos 8:36, porque está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, como é importante crermos em Cristo, obedecermos a Cristo, nos submetermos ao senhorio de Cristo. E o amor de Deus, Ele vai nos proteger. O amor de Deus vai nos cercar e nenhum mal irá nos alcançar. Então que possamos verdadeiramente confiar, acreditar que a nossa vitória está garantida somente no Senhor. Amém? Louvado seja Deus por isso. Querido Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que temos de poder te cultuar, de poder, Senhor, celebrar a tua morte, sabendo, ó Pai, que esta morte nos trouxe vida. Por isso celebramos, por isso nos alegramos, mas também queremos nesse momento nos comprometer a viver a dignidade do Evangelho, viver fielmente a tua palavra, nos afastando do pecado, nos afastando do mal, dos desejos iníquos dos nossos corações, para que possamos, ó Pai, verdadeiramente viver a fé genuína, obedecendo e crendo neste Deus que é todo-poderoso, sabendo, ó Pai, que as tuas promessas de vitória, elas se alcançam, são lançadas sobre nossa vida e nós alcançaremos elas por completo na volta de Cristo. E que assim nós possamos aguardar ansiosos a vinda do nosso Senhor, para juntos habitar com Ele na glória celestial. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.